E o cachorro olhou e falou: agora é que eu estou perdido. Que dá uma arrancada, a perna falhou. Agora eu vou mesmo. Quando estava pertinho aqui, pastor, assim, distância que você está de mim assim, o cachorro de repente olhou para lá, olhou para cá e falou bem alto: onde é que está aquele macaco? Eu pedi para ele buscar o outro leopardo para janta, ele não chegou ainda. Resultado: o leopardo comeu o macaco. O que eu quero dizer, gente, não brinque com os mais hipócritas. Não brinque com o velho. Não brinque com eles, que eles têm mais experiência. Então, a hora que faz assim, a hora que o pastor fizer assim, ó, mostrar a corzinha, cuidado, leopardos novos. Cuidado, macacada que dedura as coisas. Cuidado, porque existe um momento que o Espírito de Deus dá sabedoria. Mas o Senhor diz que o seu Espírito faz lembrar todas as coisas. Ele vai lembrar o que você aprende. E na vida a experiência traz muita autoridade. Amém? Amém. Quem tem experiência com Deus tem autoridade. A Bíblia fala: chegai-vos a mim, eu chegarei a vós. Tem um meio do caminho, tem gente que fica só esperando. Aproxime-se de Deus, Ele vai se aproximar de você. Davi falava assim: eu tenho mais sabedoria do que os velhos. Por quê? Porque se aproximava disso, experiência com Deus. E a experiência com Deus não são todos que querem. Porque penso que Deus é aquele que só vem com julgamento, só vem com condenação, só vem com bronca. Tem gente que não gosta da igreja por causa disso. Vou lá, vou falar que eu sou pecador. Eu ia na igreja, pastor, eu era da pá virada mesmo. Então, quando eu chegava lá, o pastor Walter pregava, ele falava assim, eu achava que ele só estava falando assim, para mim. Quando acabava a pregação, eu falava para minha avó: a senhora me entregou para ele. Ele falou tudo da minha vida. Não é isso, é intimidade com Deus. O Senhor é aquele que vem, fala, orienta e ajuda. E Zorobabel queria arrebentar com tudo. E Deus falou assim: ó, não é por força, não vai ser por violência, mas vai ser pelo meu Espírito. Amém. Amém. Isso não está dizendo, em nenhum momento a palavra diz que a obra, ou a ação, ou aquilo que vai acontecer pelo Espírito, acontece assim: então eu vou ficar quietinho. Não é por força, não é por violência, eu vou cruzar os braços, eu vou esperar. Leia comigo também o que diz a palavra de Deus. Abre aí a palavra de Deus. Isaías, capítulo 10, versículo 33. Diz assim: mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, e os de alta estatura serão cortados, e os altivos serão abatidos. Mas é por violência ou não é? É ou não é? O Espírito, ele age. Aí a parte da violência, a ação, o poder, o resultado do Espírito de Deus. Não é dizer que o Espírito de Deus não vai agir, o Espírito de Deus não vai pegar como sanção, fazer ele vencer muitas pessoas ao mesmo tempo. Não vai dizer que o Espírito de Deus ele não age com uma certa maneira, ele vem, ele ataca, como aquele que caça com uma bala só. O Espírito de Deus não muda, não erra e não vacila, ele vem e atua. Amém. Se é para curar, é para curar. Se é para transformar, é para transformar. Se é para mudar, é para mudar. E essa violência do Espírito é para te transformar, para me transformar. Amém. A palavra de Deus em violência, a palavra de Deus em força, é a força do Espírito. Amém. É a ação do Espírito. Amém. O que o Senhor estava falando assim: não use a tua força, não use a tua violência, mas use o meu Espírito. Que a violência do meu Espírito é para transformar, não é para tentar, para ver se dá certo. Glória a Deus. Não brinquem também com o Espírito de Deus, como se fosse uma fumacinha e que ele passa e passa a mão na tua cabeça e não vê o que a gente faz. O Espírito de Deus é aquele que manifesta a vontade de Deus. Se você for ler na palavra de Deus, veja bem como está lá, depois que a palavra de Deus fala no Novo Testamento, Mateus 4:1. Jesus foi conduzido pelo Espírito a ser tentado. Mateus 12:28 fala: mas
Se, Senhor, nós expulsamos os demônios pelo Espírito de Deus, o Espírito Santo expulsa demônios. Mateus 12, 36 fala: o próprio Deus disse pelo Espírito, o Senhor disse ao meu Senhor. Isso é Davi falando: assenta-te à direita, à minha direita, até que eu ponha os inimigos por escabelo dos meus pés. O Espírito também fala, e quando ele fala, ele não fala com aquela vozinha de fita cor-de-rosa. Oh, meu filhinho, tem que fazer assim. Pastor, se não fosse uma trombada do Espírito na minha mente, eu não me teria convertido. Então hoje eu quero deixar também uma palavra assim: quem não tem Jesus vai para o inferno. Todos que estamos aqui não vão ter desculpa no julgamento. Ninguém falou. Tem gente filmando aqui, e o Espírito Santo está filmando também esse momento. Mas ninguém me disse. Teve um cara doido lá que veio de fora, do outro país, e falou para todo mundo: quem não tiver Jesus vai para o inferno. Quem tem Jesus vai para o céu. Amém. 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 Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Ele também enviou o seu Espírito Santo para convencer o homem desse pecado, para convencer o homem que ele precisa de Jesus, para convencer que nós precisamos entrar no caminho e não sair do caminho. E esse Espírito atua numa força, numa violência, num poder que ninguém suporta. O dia que eu entreguei a minha vida para Jesus, eu caí no chão, fiquei 2 horas chorando. A minha irmã entendeu. Ela passava a mão na minha cabeça, falava assim: Deus te abençoe. Os parentes passavam ali e falavam assim: o que foi? Os negócios não deram certo? O que foi? E aí vinha aquele julgamento: